Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Hoje eu quero fazer uma abordagem um tanto mais exaustiva dentro da informação que esse capítulo nos traz na base deste grande milagre que Jesus Cristo realizou. Os dois grandes milagres de Jesus Cristo foram a transformação, ou melhor, foi a cura do cego de nascença, capítulo 9 de João, e a ressurreição de Lázaro. Foram os dois grandes milagres de Jesus. E só para lembrar os irmãos acerca do pensamento de João, como que o Evangelho de João ele é configurado, devemos nos lembrar que João ele tem um evangelho totalmente diferente dos três primeiros evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas. É um evangelho, no caso de João, que tem uma perspectiva um tanto mais metafísica, mais voltado para a verdade no seu aspecto espiritual, totalmente descomprometido com qualquer aspecto material e físico. Daí a importância de o próprio João chamar os milagres que ele relata de Cristo no Evangelho, não de milagres, mas ele chama de sinais. Porque ele não quer simplesmente relatar os milagres objetivos que Cristo realizou, mas ele quer, falando desses milagres, apontar para o significado espiritual destes milagres. Interessante que em cada um desses sinais, ou desses eventos, porque nós temos ali desde João capítulo 2, na transformação da água em vinho, primeiro sinal de Jesus. Em seguida, quando Cristo fala com Nicodemos, aí ele tem um longo discurso sobre o novo nascimento. Jesus falando com a mulher samaritana. Em cada um desses momentos e desses episódios, João vai colocando o discurso de Cristo de modo a revelar o que o Evangelho propõe como salvação para o homem. De maneira que tanto no capítulo 2, naquele casamento em Caná da Galileia, como com Nicodemos no capítulo 3, a mulher samaritana no capítulo 4, ainda no capítulo 4, o filho do oficial do rei que estava doente, no capítulo 5, aquele homem paralítico no tanque de Betesda, no capítulo 6, a multidão sedenta, no capítulo 7, ou melhor, no capítulo 6, a multidão faminta, quando Cristo transforma, multiplica os pães. No capítulo 7, a multidão sedenta, quando Cristo, no final da festa dos tabernáculos, diz, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Depois, no capítulo 8 de João, a mulher pega no flagrante ato de adultério. Capítulo 9, a cura do cego de nascença. Ou seja, em cada um desses eventos, é como que João colocasse, de um lado, o homem numa condição de necessidade, o homem numa condição de carência. São vários os aspectos da necessidade do homem frente àquele que vem para suprir essas necessidades. Então, quando nós lemos o Evangelho de João, nessa perspectiva, vamos observar que João vai ascendendo até chegar no capítulo 11, quando ele narra o último milagre de Cristo e, portanto, o último sinal que ele apresenta, que é a ressurreição de Lázaro, como quem quer dizer o seguinte: olha, o grande problema do homem e o maior problema do homem é a morte. É a consequência final e total do pecado. Então esse capítulo vem nos chamar a atenção para que até para o problema da morte o Evangelho traz uma solução. E esse capítulo nos fala sobre a história de uma família, Lázaro, Marta e Maria, três irmãos. Nada nos é dito aqui nesse capítulo acerca dos seus pais. Se bem que todas as vezes que falam, que a Escritura falam de Lázaro, Marta e Maria, sempre coloca os três numa casa, nunca se fala dos seus pais, o que deu brecha até mesmo para uma tradição da igreja pensar que, sendo eles órfãos, eles foram criados pelo seu tio Simão, que era um fariseu e que também deveria ter sido um ex-leproso. Então tem uma tradição que constrói todo um contexto histórico acerca de Marta, de Maria, de Lázaro, com esse tal Simão. Mas eu quero me prender tão somente ao registro do capítulo 11. O capítulo 11 começa com um tom muito interessante, porque ele diz assim:
estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha o tom de amor que traz este capítulo. Começa com palavras tão simples, falando de pessoas que moravam numa aldeia. Jesus constantemente, ele costumava ir à casa de Maria, de Lázaro e de Marta. Era uma família com quem Jesus tinha bastante aproximação, bastante afinidade. Sabe aquela casa que quando você está querendo descansar um pouco a sua cabeça, você vai? Você sabe que ali você vai ser bem recebido e você vai desligar um pouco, você vai descansar, você vai ser bem acolhido, bem recebido. Então imagine você se quando Cristo queria descansar um pouco a sua cabeça, ele ia lá para a casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Então desenvolveram uma amizade, um amor profundo. Não somente Cristo amava todas as pessoas, ou amava como ama a todas as pessoas, mas eles desenvolveram ainda um amor muito pessoal, muito próximo, muito íntimo. Jesus tinha uma profunda amizade com Lázaro, com Marta e com Maria. E então, quando Lázaro ficou enfermo, logo as irmãs de Lázaro pensaram, bem, vamos acionar o mestre, né? Afinal, quantas pessoas ele não já curou? E agora, sabendo que Lázaro, o amigo dele, a quem ele ama, está doente, ele virá correndo para curar o Lázaro, o irmão Lázaro. Mandaram dizer a Jesus, e mandaram com essas palavras: Jesus, Lázaro, o teu amigo, aquele a quem tu amas, está enfermo. Quantas vezes nós não fazemos oração semelhante ao Senhor, né? Sempre naquela confiança de que agora Ele vai responder, afinal, mas o episódio aqui nos mostra que Jesus, Ele simplesmente declarou, não, essa enfermidade não é para a morte. E aí, ao invés de Ele ir à casa de Lázaro, não, Ele continua seguindo viagem em direção oposta à casa de Lázaro. E aí os discípulos ficam um pouco inquietos, todo mundo pensando, e talvez os emissários voltaram dizendo, olha, ele simplesmente diz que aquela enfermidade não é para a morte, e ele segue para frente. E aí ficou talvez a confiança no coração de Marta e de Maria, que se a enfermidade não é para a morte, então Lázaro será curado imediatamente. Mas não, Jesus demora 1 dia, 2 dias, 3 dias, a doença se agrava e Lázaro morre. Lázaro morre. E Jesus não foi curá-lo. Foi aí então que Jesus, sabendo intuitivamente que Lázaro estava morto, disse, bem, agora vamos a Betânia. Ou seja, Jesus estava completamente no controle de toda a situação. E ao voltar para Betânia, ele encontra agora, depois de 4 dias já sepultado, Lázaro, encontra Marta e Maria, ali tristes, angustiadas, chorando. E Marta foi a primeira a falar com Jesus e falou assim, olha, Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Maria falou a mesma coisa para Jesus. E nesse ponto eu quero levantar uma questão, para nós refletirmos, para até abrir um caminho para os aspectos que eu quero abordar nessa noite, a partir desse capítulo. Quando Marta e Maria disseram para Jesus, olha, Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão, ou o nosso irmão, não teria morrido. Vocês conseguem sentir nessa expressão, nessas palavras, uma certa decepção de Maria e de Marta com Jesus? É como que dissesse, poxa, Jesus, nós nunca imaginamos que o Senhor fosse capaz de nos abandonar no momento que nós mais precisávamos de Ti. Quando mais precisávamos, quando meu irmão estava enfermo, nós mandamos um recado para o Senhor, e ainda nós colocamos no recado bem escrito, Lázaro, a quem tu amas, mas o Senhor não veio. E agora, essa é a nossa situação, nosso irmão já morreu, e nosso irmão está sepultado.
e já se vão 4 dias que ele foi sepultado. E aqui eu vejo 2 coisas fundamentais. Primeiro, uma decepção profunda das irmãs Marta e Maria em relação a Cristo. Uma decepção que gerava nelas agora também uma desesperança, é a segunda coisa. A decepção porque não conhece a Cristo. Uma decepção porque elas não conheciam a obra de Cristo ou aquilo que Cristo tensionava realizar. E muitas vezes, então, nós ficamos um pouco decepcionados com Deus. Ocorre. Muitas vezes, não raras vezes eu ouvi, e talvez algumas vezes eu também tenha dito isso na minha existência de cristão, por não compreender o propósito de Deus, por não compreender a obra de Deus, por não compreender o coração de Deus, o próprio Deus revelado, questionar: Senhor, por que tanta miséria neste mundo? Por que o Senhor não vem? Será que o Senhor não nos ama, não ama o homem que fora por ele criado? Olha a expressão: Lázaro, a quem tu amas, está morto. Ora, se Lázaro era o amigo de Cristo, a quem ele amava, e Jesus não foi curá-lo, não deixa aí um tonzinho, uma manchinha de suspeita, como quem diz: puxa vida, Jesus foi avisado que Lázaro estava morto, ou estava doente. Nós ainda lembramos a ele que ele ama Lázaro, mas ele não veio. Não fica aí uma pequena dúvida com respeito ao amor de Cristo por Lázaro ou não? Bem, pelo menos é isso que nós conseguimos perceber na palavra, nas expressões de Maria e de Marta. Mas esse questionamento do homem em relação a Deus, porque nós perguntamos: ora, se Deus ama o homem, por ele criado, e este homem não somente está enfermo, mas ele está morrendo, por que Deus não vem quando nós clamamos? Eu tenho certeza que muitos aqui, se não todos, já algum dia já falaram: Senhor, o homem a quem tu criaste está doente. Senhor, vem curar a humanidade. Vem, intervenha na nossa história. Intervenha na nossa vida. E às vezes nós ficamos esperando e Deus não vem. Como Maria ficou esperando e Jesus não foi. Mas essa dúvida, e agora com a consequente morte de Lázaro, que gerou a desesperança, porque é o seguinte: enquanto estava enfermo, tinha chance. Assim pensavam Maria e Marta. Se Jesus tivesse chegado na hora da morte, 1 minuto depois da morte, talvez não tivesse chance, que o corpo ainda está quente. Mas já foi sepultado. Nós já sepultamos, nem para um sepultamento Jesus veio. Ele chegou 4 dias depois de Lázaro estar sepultado. Então, elas disseram: Senhor, tá bom, é isso aí, o Senhor não veio, nós fizemos nossa parte. E Jesus falou assim: não, mas eu vou despertá-lo. E Marta disse: Senhor, já é esse o 4º dia, Jesus. O Senhor não está entendendo, eu acho que o Senhor deve estar brincando, ou não está compreendendo. Já tem 4 dias que ele está sepultado. E isso tudo nos mostra uma coisa, que todos esses nossos questionamentos em relação a Deus, eles brotam e eles nascem da nossa ignorância com respeito a quem Deus é. E brota também da nossa falta de visão de compreender o propósito divino. Deus tem um propósito divino, ainda que ele não seja responsável pela dor, pela angústia, pela miséria, pela desgraça, pela doença e pela morte, mas mesmo quando os homens assumem seus próprios caminhos e se distanciam de Deus, gerando todas essas consequências, Deus tem nisso propósito. Deus não fez o homem cometer os pecados e as atrocidades para gerar pecados e consequências para que ele resolvesse. Não. Sabemos que o homem, ele foi criado livre e como tal, ele pôde escolher e podia escolher como ele escolheu esse caminho de si mesmo. Mas Deus, nessas misérias humanas, ele constrói um caminho por meio do qual ele cumpre o seu propósito.
E na história de Lázaro, termina Jesus indo até o túmulo de Lázaro e dizendo: retire a pedra, por gentileza. Senhor, você tem certeza? Já são 4 dias, já cheira mal, retire a pedra. E ao retirar a pedra, é dito então que Jesus, olhando, disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro então simplesmente voltou à vida, saiu do túmulo, e grande foi a alegria, tanto daquela família quanto daqueles que ali estavam presentes. E é um detalhe que eu esqueci de falar nessa minha exposição, mas que vale a pena lembrar antes de nós entrarmos em alguns aspectos que eu quero apresentar para vocês a partir dessa história. É o fato de que por 2 vezes, antes de Cristo ressuscitar a Lázaro, narra aqui João no seu evangelho, que Jesus, olhando aquelas pessoas, e olhando Marta e Maria, vendo o sofrimento no coração daqueles que ali estavam, diz que Jesus, ele se estremeceu no seu espírito, no seu íntimo, e é dito que Jesus chorou. Evidentemente, o choro de Cristo não foi em razão de Lázaro. Por que não foi? Jesus não chorava porque Lázaro tinha morrido. Afinal, ele próprio disse: ora, gente, eu sou a ressurreição e a vida. Se creres, verás a glória de Deus. Então, Jesus sabe exatamente o que ele vai fazer. A morte não é para Cristo um problema que o levaria à desesperança. Pelo contrário, ele veio para vencer a morte. Agora, ele chorava por ver o sofrimento e o desespero e, sobretudo, a incredulidade dos homens. E o que nós aprendemos, então, a partir dessa história de Lázaro? O que nós podemos aqui é olhar para essa história do ponto de vista do Evangelho, com E maiúsculo, o Evangelho de Cristo. O que o Evangelho de João quer nos ensinar acerca do Evangelho de Jesus Cristo? Da Boa Nova. Quais são os aspectos que aqui ressaltam e que precisam ser vistos por nós, considerados por nós, para que a nossa fé se alicerce em fundamentos sólidos da verdade? E a primeira coisa que eu quero trazer a vocês, tomando aqui de João capítulo 11, versículo 3, que diz: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E eu convidando vocês a lerem um pouquinho à frente em João capítulo 13, versículo 1, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, a primeira coisa a ser considerada diante desse quadro de João capítulo 11, e esse quadro de João capítulo 11 é um quadro tipicamente que representa a humanidade. A humanidade que adoeceu e que, conforme a própria cronologia simbólica do Antigo Testamento, havendo Deus criado o homem, este homem caiu. E depois de quantos dias, ou de quantos 1000 anos depois da queda do homem, veio o Cristo de Deus ao mundo em carne, de acordo com a cronologia representativa e simbólica do Antigo Testamento. Depois da queda do homem, quanto tempo durou para a primeira vinda de Cristo, para a encarnação de Cristo? Vocês não sabem? Ah, alguém sabe aqui, eu ouvi aqui. Não. Alguém falou 4000 anos aqui? Ninguém disse, então eu estou dizendo. Depois de 4000 anos, veio Jesus Cristo. Será que esses 4 dias aqui de Lázaro, quando Jesus chega ao túmulo, estaria porventura a representar simbolicamente o que simbolicamente nos é dito que havia 4000 anos desde a queda do homem, quando veio ao mundo o Cristo de Deus? Se a história de Lázaro ela está aqui como um sinal, o que devemos ver? Senão a condição do homem, a quem Jesus ama, e que em razão do pecado, este homem sofreu a morte, e veio a morrer
a sofrer a morte espiritual, o que o leva à morte física e que o levará, se não houver intervenção divina e salvação nessa pessoa, à morte eterna, que é a segunda morte, a morte final do homem. Mas a primeira coisa é que nós não devemos nos desesperar diante do quadro em que vive a humanidade. Eu sei que às vezes a gente olha, a gente sofre. Eu sei disso. Eu mesmo sou uma pessoa extremamente sensível. Eu sou uma pessoa profundamente, eu não sei se eu posso dizer que eu sou complicado, mas quando eu olho para o mundo e eu vejo o sofrimento do mundo, eu fico, Senhor, misericórdia. Me leva daqui, me tira daqui. E eu sofro muito com a condição do mundo. Mas, sobretudo, eu confio numa coisa. Deus nos ama. Deus ama a toda a sua criação e Ele ama incondicionalmente os homens. O início de Lázaro, da história de Lázaro, diz que Lázaro, a quem tu amas, e no capítulo 13 diz que, havendo o Senhor amado os seus, amou-os até o fim. O amor de Cristo é um amor eterno. Não é um amor limitado, não é um amor condicional, não é um amor que tem uma certa duração, que tem um prazo de validade. O Senhor nos ama e nos ama até o fim. Os homens nem sempre amam os outros até o fim. Às vezes nós vemos o homem que começa um amor tão bonito e esse amor tem um fim quando qualquer situação ocorre na história, na vida dessa pessoa, de alguma pessoa, a pessoa que era amada. Mas Jesus não. Ele conhece a mim. E Jesus não se surpreende, portanto, comigo, com os meus erros, com as minhas dificuldades. O Senhor conhece a você. Ele sabe tudo sobre a sua vida. Antes de você nascer, Ele já te conhecia e já te amava. Mas Ele não te conhecia, Ele não te amava porque não te conhecia. Porque mesmo sem você ter nascido, Ele já sabia de toda a sua história, do início ao fim. E sabendo de tudo, inclusive daquilo que você ainda não sabe, porque você não viveu para saber, Ele já sabe. Por isso que Deus não se surpreende como os homens se surpreendem diante das faltas, das falhas das pessoas. Quantas vezes nós vemos alguém errar e nós ficamos assustados, mas o fulano... E aí o nosso conceito sobre o fulano muda. Ou não muda? Não é verdade que quando você olha para uma pessoa, sobretudo se você tiver um conceito elevado naquela pessoa, tê-la como um modelo, alguém que te inspira, e de repente a pessoa vacila, ela erra, ela falha, aí você fala, meu Deus do céu, se o fulano errou, então agora o mundo está acabado. E aí você agora, aquela pessoa perde em conceito diante de você. Você ainda continua amando, mas é um amor mais penoso, né? É um amor mais de pena, é um amor mais... coitado, tem que amar o coitado. Mas não se pode falar dos homens como Cristo disse, né? Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Repousem nesse amor. Creiam nesse amor. Não é porque Lázaro estava enfermo e veio a morrer que Cristo não amava. É verdade que Maria e Marta interpretaram, ele deve ter nos esquecido, não deve gostar de nós como gostava antes, o amor deve ter diminuído, quem sabe ele encontrou uma outra pessoa a quem ele amasse mais, e agora estivesse envolvido com tal pessoa e não teve tempo de vir nos ver, nos ajudar. Mas nada dessas considerações eram verdadeiras. A verdade consiste, Deus amou o mundo de tal maneira. É nesta verdade que nós devemos nos alicerçar. Nunca podemos dar crédito ao que diz o maligno, desde sempre, que Deus é um Deus avaro e egoísta. Nunca devemos acreditar nos enganos do maligno, porque quando Lúcifer caiu, é dito em Ezequiel, na multiplicação do seu comércio, ele encheu o seu interior de violência. E ele começou a desbravar uma série de mentiras contra Deus, tentando levar as criaturas a ficarem contra o seu Criador. No dia que você duvidar do amor de Deus, achar que Ele não te ama, ou que Ele te esqueceu, ou que Ele te abandonou, ou que Ele não se preocupa com você, os alicerces da sua fé estarão se ruindo.
E aí se abre um caminho para qualquer outro pensamento e atitude de separação de Deus, porque você duvida daquilo que é fundamental, o amor de Deus. Então, o Evangelho, ele se abre dizendo: Jesus ama a Lázaro, Jesus ama o Alexandre, ama o Jailson, Jesus ama o Noel. Você acredita, Noel? Que ele te ama? Ama. E ele ama até o fim. Aconteça o que acontecer, ele continuará a amar o irmão Noel. E o amor de Cristo nunca diminui. Ama o Moisés, o Adriano, o Valentim. Ama você também, cada um de vocês que estão aqui. A mim, os que estão em casa, os que não estão aqui, os que estão em outros ministérios, em outras igrejas, em outros lugares, até aqueles que ainda não conheceram a Deus, até aqueles que aborrecem a Deus, até aqueles que não acreditam em Deus, até aqueles que zombam de Deus, Deus os ama até o fim, porque Deus é amor. Esse é o primeiro ponto, é fundamental no Evangelho. A segunda coisa que eu gostaria que os irmãos levassem desse texto de João, dessa porção que fala sobre a morte e a ressurreição de Lázaro, é exatamente o significado de Lázaro, da morte, da doença de Lázaro e da morte de Lázaro. Enquanto um símbolo, Lázaro, a sua enfermidade e a sua morte. Enquanto um sinal, enquanto um ícone que aponta para a experiência da humanidade. Quando eu olho para Lázaro, eu vejo a humanidade. A humanidade, como diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, desde que o homem, no princípio da sua consciência, quando o homem adquiriu consciência acerca de si mesmo, quando o homem, ele chega na árvore do conhecimento do bem e do mal, pense comigo, árvore do conhecimento do bem e do mal. É quando o homem, na sua mente, ali gera a possibilidade de interpretação de si mesmo, do mundo, de Deus. É quando ele ganha o discernimento do que é certo e errado, é luz e é treva, é Deus e é o maligno, é onde nasce nele o livre-arbítrio. E agora ele deveria decidir por Deus. Ele deveria, tendo compreensão de quem ele é no mundo, compreensão de Deus, ele deveria decidir viver por intermédio de Deus e não viver por meio do conhecimento, não fazer da árvore do conhecimento do bem e do mal o seu pão de cada dia, mas deveria fazer da árvore da vida o seu pão diário, o seu alimento diário. Ele deveria se entender como um ramo ligado à videira, que brota da videira, que procede da videira, que é um com a videira e não somente está na videira, mas deveria este homem permanecer na videira, para dar frutos. Que mundo seria o nosso? Maravilhoso. Se todos os homens, como ramos, que procedem de Deus, que nascem de Deus, ligados a Deus, permanecendo em Deus, enchesse toda a terra do fruto do Espírito. Paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Imagine um mundo cheio do amor de Deus, da paz de Deus, da alegria do Espírito Santo. Todos os homens, seria uma grande maravilha. Mas o que ocorreu? O homem, ele orgulhou-se de si mesmo. A música que nós cantávamos agora há pouco, do Filho Pródigo, diz exatamente uma frase muito interessante, quando diz: fui embora, disse ao pai,
dá-me o que é meu. Eu pergunto, ora, o que é nosso, afinal? Que arrogância é essa do homem achar que tem alguma coisa? Ou que ele é, ou que ele seja alguma coisa? É uma ilusão, um orgulho que levou o homem a não somente achar-se e considerar-se compatível ao Criador, de modo a não precisar e necessitar do Criador, como esse homem se afastou do Criador e veio mesmo a se rebelar contra o Criador. E aí, qual foi ou quais foram as consequências dessa queda? Senão que agora o homem, cheio de enfermidades, de toda sorte, as enfermidades do espírito humano, as enfermidades da alma e as enfermidades do corpo. E eu quero dizer para vocês que as enfermidades do corpo, elas são as mais simples que o homem tem. Se todo o problema do homem fosse somente as enfermidades do corpo, muita coisa já teria sido resolvida. O grande problema do homem é o estado do seu espírito humano, que vive muitas e muitas e muitas vezes desligado, desconectado, separado do Criador. A sua consciência, que não se ajusta, não depende do Criador, e que gera, então, as infinitas, as milhares e milhares de enfermidades da alma, que tornam o homem mau, egoísta, avaro, perverso, impuro, e de tantas consequências que ainda tudo isso traz sobre a nossa própria alma, que acabam somatizando em nosso corpo as doenças, agora físicas ou que sejam psicossomáticas. Mas quando nós olhamos para a humanidade, vemos uma humanidade enferma e morrendo. Não tem como você olhar hoje para a humanidade e você não ver um mundo que está padecendo, que está apodrecendo, senão como Lázaro sepultado e cheirando mal. Tudo isso é em razão do problema do pecado. Ou seja, a morte é a consequência final e fatal do pecado. Podemos colocar Romanos 5,12, que falamos agora há pouco. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ao lado de Romanos 3,23, que diz o salário do pecado, ou melhor, o contrário, né? 6,23 é, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, sempre que você pensar acerca da morte, seja a morte espiritual, seja a morte eterna, mas, sobretudo, nós pensamos muito na morte física. Quando você vira ali uma pessoa num caixão, ali os parentes, os amigos em volta chorando, e nós choramos porque não queremos perder aqueles a quem amamos, se lembre de uma coisa: isso é a consequência do pecado. Deus não tem nenhuma participação na morte do homem. Deus não criou, inclusive, nenhum ser chamado morte. Deus não criou nenhum líquidozinho venenoso chamado morte. Morte é simplesmente separação. Separando-se da vida, lá está a morte. Imagina a pessoa que está no leito de enfermidade, sofrendo, talvez ali com uma doença muito grave, sendo consumida, os seus órgãos já estão parando lentamente, um a um, e o médico já chama a família e fala assim: olha, infelizmente aqui é um caso, não tem esperança para ele, aqui está encerrado. É uma questão de horas, no máximo uma questão de alguns dias, e ele vai embora. Eu pergunto, se a pessoa está morrendo aos poucos ali, eu pergunto para vocês, será que existe alguma coisa chamada morte, que está ali naquele quarto, esperando algum momento para que a morte entre dentro dele? Vocês acreditam nisso, não? Não é possível, né, amados? Que nós ainda temos aquela ideia daquele arquétipo de uma caveira com capô preto, com uma foice nas costas. Isso aí, já vencemos isso aí, né? Eu acredito que desde os gregos clássicos que venceram a Grécia Antiga, já começaram a perceber que tinha uma coisa errada com essas coisas.
Tinha uma coisa errada nesses assuntos, e o homem começou a pensar mais racionalmente. O fato é que a morte não é uma coisa. Morte é a separação da vida. Quando se separa da vida, o resultado fatal é a morte. Portanto, não se pode pensar que de Deus procede a morte. Como diz Tiago na sua epístola, todo dom perfeito procede do Pai das luzes. Ou seja, de Deus só procede o bem, só procede dons, e tem que ser dons perfeitos. Então, Deus é a fonte e é a origem de todas as coisas boas. Por isso, quando eu oro, eu digo: Senhor, nós reconhecemos que de Ti procedem todas as coisas boas. Por muito tempo, nós temos visto, e a cristandade já diz isso há bastante tempo, e nós mesmos, no passado, já conferimos muitas coisas ruins a Deus. É porque é a vontade de Deus que haja esse sofrimento. Não é a vontade de Deus que o outro passe por esse câncer, por isso, aquilo outro. Sempre conferindo o mal, o ruim, a morte, as trevas, a alguma coisa que agrade a Deus ou que Deus queira, ou como se Deus precisasse dessas coisas. Eu quero dizer para os irmãos que quando Cristo estava ali, diante de Lázaro sepultado, da família de Lázaro, dos amigos de Lázaro, e aquele sofrimento, aquela desesperança, aquele cheiro de morte, Jesus, ele estremeceu no seu espírito por 2 vezes. E diz a Escritura, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Se não por olhar para aqueles homens e pensarem: puxa vida, como que os homens não entendem? Como que os homens ainda conferem as coisas ruins a Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus, e não sabe que Deus, Ele sofre em todo esse processo de queda do homem. Como diz no livro de Ezequiel, capítulo 33, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na miséria, na doença, na desgraça, na dor, na angústia, no luto. Antes, o prazer de Deus é de que o homem se converta e, convertendo-se, viva. Alguém pode dizer: pastor, mas Deus, Ele é soberano. Eu digo: sim, Deus é soberano. E Deus, Ele é tão soberano que tudo ainda está no seu controle, a despeito da liberdade que Ele deu para o homem. Embora o homem tenha feito uso ou mau uso dessa liberdade, separando-se de Deus, Deus tem um projeto e um propósito a ser cumprido a despeito de todas as misérias humanas, de todas as decisões humanas, de todo o pecado humano. Deus é bom. Deus não tem prazer no sofrimento. É por isso então que Deus, Ele enviou o seu Filho ao mundo. Eu sei que existem um tanto de perguntas sistematicamente elaboradas, do ponto de vista a nos levar a uma consideração fatal, mas temos que tomar cuidado com as perguntas, porque uma pergunta inteligentemente articulada, não necessariamente ela deva ser verdadeira ou falsa. Temos que saber o que está por detrás da pergunta. Se essa pergunta não quer me levar forçosamente a uma conclusão equivocada. Por exemplo, tem uma pergunta que é uma pergunta bastante clássica para aqueles que querem provar de alguma maneira que Deus é conversa fiada e de que não se deva crer em Deus. Alguém querendo levar-nos à incredulidade pergunta assim: Deus pode todas as coisas? Não parece uma pergunta simples ou não? Simples. E não parece até uma pergunta que nos dá um momento, uma oportunidade de falar sobre o poder de Deus? Aí você: não, Deus pode todas as coisas. Aí vem a próxima pergunta que está encadeada à anterior, que procura colocar-nos numa situação difícil. Fala assim: bem, se Deus pode
todas as coisas, se tudo para ele é possível, ele poderia, porventura, fazer uma pedra tão grande e pesada que ele não pudesse carregar? Vocês entenderam? Ou não? Essa pergunta, ela é elaborada de uma maneira a querer gerar uma contradição. Primeira pergunta, Deus pode todas as coisas? Você fala, pode. Aí, se ele pode, então ele pode fazer uma pedra que ele não possa carregar? Aí, se ele não pode carregar, ele não pode todas as coisas, que ele não pode carregar uma pedra. Vocês entenderam? Não gera contradição? E se você ficar trabalhando nesse silogismo, você não tem escape, você não tem saída. Portanto, devemos acreditar e crer na verdade de Deus e que é Deus. E não ficar construindo e formulando perguntas com o fim de encurralar a verdade. Eu me refiro a isso porque logo quando nós falamos que Deus ama o homem, que Deus não criou a morte, que Deus não tem prazer na morte do homem, que Deus não tem participação no pecado do homem, logo a pergunta que surge, ou as perguntas seriam essas, mais ou menos. Deus sabia da queda do homem? Pergunta que eu, particularmente, já fiz algumas dezenas de vezes. A pessoa responde, deveria saber, então, se ele é Deus, ele é onisciente, e se ele é onisciente, ele sabia, né? Então, sabendo por que ele criou o homem, essa pergunta quer nos levar a asseverar categoricamente que o pecado é projeto divino. Que Deus não poderia fazer diferente sem o pecado. Que Deus precisa do pecado para que ele cumpra o desejo do seu coração. Como se o pecado tivesse sido colocado dentro de um projeto a partir da vontade diretiva de Deus. Eu quero acalmar o coração dos irmãos dizendo, Deus sempre soube do pecado. Lógico. Até porque há uma afirmação graciosa das Escrituras que demonstra o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. E, portanto, se foi antes da fundação do mundo, já havia a ideia de redenção e obra de redenção antes do pecado. E se obra de redenção, redimir o homem de quê? Senão do pecado. Agora, todo o conhecimento de Deus do pecado limita-se ao único fato de que, sendo ele onisciente, sabendo de todas as coisas, ele simplesmente disse, eu vou criar o homem, um ser livre. Um ser livre. Cuidado para você não entender esse ser livre, ou esse livre-arbítrio, comparando o homem a Deus. Não compare, essa comparação ela é indevida. Se eu quiser entender a liberdade do homem, o ser livre do homem, pensando em Deus soberano, não vou conseguir nunca. O homem é um ser livre quando eu entendo como um ser que, comparado aos demais seres da criação, o homem é o único que pode escolher ir para a direita ou para a esquerda, comer caviar ou comer alface, ele escolhe se mudar de cidade, ele escolhe amar ou odiar, ele escolhe acolher ou aborrecer, ou não. E você não tem isso em você? Então, é essa liberdade que eu digo. Vendo Deus o homem com essa liberdade, porque Deus criou o homem para ser livre, e sendo livre, ele na sua liberdade decidir, porque é livre, amar a Deus e servi-lo e adorá-lo. Deus poderia ter criado um tanto de seres sem essa liberdade, programados para adorá-lo. Mas não faria nenhum sentido se nós fôssemos obrigados e constrangidos a adorar aquele a quem nós não adoramos de fato, mas que simplesmente foi colocado em nós uma disposição instintiva que nos levaria a adorá-lo sem nenhum tipo de conhecimento ou de reconhecimento de quem Deus é. Mas quando Deus projeta o homem com tal liberdade, aí ele sabe que o homem usaria desta sua liberdade para feri-lo, para maltratá-lo, para desprezá-lo, para não temê-lo, para duvidar dele, e até crucificá-lo, inclusive. Aí eu pergunto para vocês, olhem para mim por um momento,
Se Deus é amor, e o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não algema, o amor não prende, o amor não é egoísta. Se Deus é amor, pense comigo, imagine Deus, vamos pensar como homem, né? Evidentemente, Deus dizendo, vamos criar o homem. Ah, muito bem, vamos criar o homem. O homem será um ser livre, diferentemente do macaco, do cavalo, do cachorro, né? Da onça, do leão, do leopardo, do tigre, do jacaré, do jabuti, do peixe, dos pássaros. O homem, ele vai alcançar o discernimento do bem e do mal. Chegará um momento da sua estrada única que ela vai criar uma bifurcação e ele poderá escolher a quem servir, a si mesmo ou ao Pai. Ele vai poder escolher entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Ah, eu gostei dessa ideia, né? Isso é Deus conversando, Deus Trino conversando. Gostei da ideia de um ser livre. Mas sabemos nós, uma vez que nós somos oniscientes, né? Somos oniscientes, muito bem. Então, vejo na minha onisciência que este homem não vai nos servir. Pelo menos até um bom tempo eu estou vendo muita coisa ruim. Aí imagine Deus agora, então, não vamos fazer então homem. Não, ou então vamos fazer, mas não vamos fazê-lo livre. Eu pergunto, seria isso adequado? Seria um procedimento normal do amor? E agora sim eu creio, assim eu creio na soberania divina, que esse Deus é tão soberano, mas tão soberano, que sendo por demais soberano, ele cria o homem livre, sabendo de todas as consequências que o homem não lhe serviria, e ainda assim ele faz. E ainda assim ele faz. E agora, no meio desse caminho de misérias humanas, cujo responsável e único responsável é somente o homem, Deus diz, eu vou construir neste caminho um caminho de redenção. Eu vou conduzir o homem a me servir e a me adorar. Os homens vão me adorar e vão me servir e vão me amar, mas eles farão isso porque me conhecerão. Eles vão conhecer o meu amor, a minha justiça, a minha bondade, a minha misericórdia. E depois que os homens me conhecerem, ou na medida em que eles me conhecerem, ou forem me conhecendo, eles vão sendo atraídos a mim. É na medida que esse conhecimento vai sendo revelado e mostrado, os homens vão amando a Deus. Como não amar a Deus conhecendo quem Ele é? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo diz as belas palavras, o amor de Cristo nos constrange, sabendo nós isto, Cristo morreu para que todos nós pudéssemos viver. Ele diz que nós somos constrangidos por esse amor. Deus que agora ele entra na história. Um Deus que entra na história. Um Deus que se faz criatura. Ele falou, vou me fazer homem como vocês. Mas diferentemente dos homens, e a semelhança do homem, e diferentemente dele, a semelhança, sendo homem, eu não serei derrotado, eu vou vencer. Eu vou vencer o pecado, vou vencer o diabo, vou vencer o mundo. A semelhança do homem, eu vou ser tentado em todas as coisas, e diferentemente do homem, eu vou vencer todas as coisas. E sobretudo, ele vem ao mundo para vencer não somente os inimigos, mas para vencer por último, o maior de todos os inimigos, a saber, a morte. E aí que ele vem, se faz homem. E não me perguntem porque nisso aqui tem um mistério que eu não sei explicar.
mas é verdade, eu não sei mesmo, não me foi revelado. Eu sei que Isaías traz uma profecia acerca dele. Capítulo 7 de Isaías, ele fala assim, olha, eis que eu vos dou um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Jesus. Então estou claro de que este daqui nasce da virgem, essa profecia de Isaías, eu conectei junto com Mateus capítulo 1, juntei os dois textos, mas eu sei por meio dessa profecia que esse que estará virado por meio da virgem é o Messias. Sim ou não? É uma referência ao nascimento do Cristo de Deus por meio da sua encarnação. O versículo seguinte diz, ele comerá manteiga e mel, quando chegar o tempo de discernir o bem e o mal, e discernindo ele o bem e o mal, ele escolher o bem e rejeitar o mal. Quando eu digo que tem um mistério aqui, é o mistério da encarnação. Aquele menino que nasceu era Deus encarnado, mas como pode ser menino e Deus ao mesmo tempo? Menino que não falava, que não discernia, porque nasceu menino e cresceu menino. E era um menino que crescia, e a Escritura fala claramente, sem nenhum tipo de preconceito ou de medo do que pode gerar de tudo isso, diz, e ele crescia em conhecimento, ó, em estatura e graça. Então, esse menino crescia espiritualmente, ele crescia fisicamente e ele crescia intelectualmente. Então, imagine só, nasceu o menino, e então, quando vai crescendo nas suas faculdades, logo ele se depara com o bem e o mal, é onde ele, na sua existência, a semelhança de Adão, se depara com a árvore do conhecimento do bem e do mal. É quando se depara agora com o seu momento pessoal e individual e particular, saber, você vai escolher o quê? E aí nós vemos um homem, no caso um menino, que agora, desde sempre, desde as primeiras escolhas, os primeiros sentimentos conscientes, as primeiras ações conscientes, as primeiras palavras conscientes, são sempre em prol do Pai, do amor, da luz e da verdade. Ele vai vencendo os pecados, todos os pecados. Como diz o livro de Hebreus, ele foi homem como nós, semelhante a nós, participante de carne e sangue, porém sem pecado. Ele não conheceu o pecado. Ele não sabe o que é transgredir a vontade de Deus ou uma ordem de Deus. A vida de Cristo, durante toda a sua existência humana, era de amor e obediência ao Pai. Amor e obediência incondicionais ao Pai. Depois de 33 anos, ele sabia que ele veio ao mundo para morrer, e ele foi à cruz. Não tinha pecado, não tinha meio, não tinha como ele sofrer a morte, uma vez que a morte é a consequência do pecado, e ele não tinha pecado. Mas aí nós temos os registros proféticos que nos ajudam a entender que ele tomou sobre si os pecados de todos nós, veio para ser alguém que sofreria uma morte vicária, uma morte no lugar de. E agora, tomando os pecados de todos, e João, na sua primeira epístola, diz que ele tomou os pecados do mundo inteiro. Não foi só dos evangélicos, não. Do mundo inteiro. Ele agora simplesmente, aquele que diz que é o caminho, a verdade e a vida, ele foi tragado pela morte. Ele entrou na morte. E o plano de Deus é maravilhoso, porque agora é dito que aquele que é a vida vai entrando na morte, vai sendo abraçado pela morte.
Quando aí então entra fatalmente no Hades, que os portões do Hades, que só podem ser abertos por fora, porque quem está de dentro não tem como sair, e olha que se usar aqui uma expressão, né, de Dante no seu livro A Divina Comédia, o Inferno, ele diz que ao entrar e ao chegar nos portões do inferno, do Hades, ele diz lá no seu livro, é uma ficção, mas que faz todo o sentido do ponto de vista da revelação e da verdade, diz que havia uma placa, grande placa assim, escrita: deixai aqui a vossa esperança, vós que entrais. Não deve ter essa placa lá, isso é coisa de Dante, mas é uma coisa de uma inteligência tremenda de Dante, como quem diz: todos quantos chegam ao Hades, à morte, que adentram, deixam do lado de fora a esperança. Em outras palavras, quem entra está fadado a nunca sair da morte, separado eternamente da vida. E Cristo falou assim: eu vou lá. E ele foi. E não sei se vocês já observaram os relatos bíblicos sobre a morte de Cristo, mas os relatos sempre colocam Cristo, embora Deus, mas sempre como homem. Homem, homem, homem. Senhor, Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Isso é coisa de homem ou de Deus? De homem. Deus meu, por que me desamparaste? De homem ou de Deus? Agora está lá o Senhor Jesus. Ele pega: Senhor, Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. E ele morrendo, agora vai ele para o Hades, caminhando. A marcha fúnebre do espírito e alma de Cristo, indo para o Hades. E Pedro diz isso em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14 em diante, que Jesus ele foi confiante. Sabe que a confiança, ela tem um pressuposto, não? Para haver confiança, tem que haver algum inimigo que aqui esteja tentando te seduzir, que é o medo, que é a dúvida. Então, é a confiança que vence a dúvida. Então, dentro de Cristo havia aquele conflito, descer ao Hades. Quem que desce ao Hades e não se estremece? Mas é neste momento que Cristo evoca toda seu conhecimento do Pai. E ele diz, Pedro fala sobre isso, que o Pai estava sempre à minha direita. Ele era a minha mão direita. E por isso eu tinha confiança ao descer ao Hades. E foi nessa confiança que diz que ele entrou no Hades cantando. Cantando. A sua língua ministrava louvores ao Pai. A gente chegando e olhando aquela placa, a suposta placa de Dante: deixai aqui toda a vossa esperança. Ele olha e talvez pudesse declarar, ou conversar com aquela placa dizendo: você não sabe o que diz ou com quem você fala, porque aqui está aquele que é a ressurreição e a vida. No meu livro que eu estou escrevendo, um livro chamado Os Caminhos da Vida, o primeiro capítulo narra esse momento de Cristo descendo ao Hades. Tem toda uma narrativa de quando ele vai ao Hades e de quando ele entra. E ele vai entrando, e segundo diz o apóstolo Pedro, que ele começa a proclamar acerca de si mesmo, acerca da esperança que tantos que ali estavam haviam cultivado no coração. É certo que deve haver muitos espíritos ali dentro daquele lugar, do Hades, que duvidava daquilo que dizia, do que ele dizia. Quem vai acreditar? Chegou mais um maluco aqui, né? Porque todo mundo que entra aqui no Hades certamente deve entrar com muita angústia e muita decepção e muita derrota. Entra derrotado porque não conseguiu vencer a morte. Agora entra alguém cantando. Isso aí ele não deve estar bem, porque todos que entram aqui entram derrotados, cabisbaixos, emudecidos.
Agora entra alguém cantando. E esse que entra cantando, entra declarando as profecias do Antigo Testamento. Talvez começasse por Gênesis capítulo 3. Dizendo, pessoal, acorda todo mundo aí, ó. Despertem. O que foi? Lembram de Gênesis capítulo 3, versículo 15? Eis que da mulher nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente. Foi recitando. E o Hades, e aí? E aqui, ó. Chegou. Sou eu. Deve ter havido sorrisos, achando graça. Ou outros que ficaram assim, mas se tem uma promessa, por que não pode ser? Mas talvez outros dissessem, ora, se fosse, ele não estaria aqui como todos nós estamos. Pedro diz que Jesus gastou os 3 dias e 3 noites da sua morte pregando aos espíritos em prisão. Pregando, proclamando, anunciando. 3 dias e 3 noites depois, ele deve ter dito, olha, chegou o momento de voltar ao Pai. Agora é a hora que nós queremos ver. Você vai voltar ao Pai? Vou voltar ao Pai. E o que você veio fazer aqui? Não me deixei ser tragado pela morte, aprisionado pela morte, abraçado com a morte, para que dela eu possa sair. E saindo eu da morte, a levarei comigo cativa, aprisionada. Ela será agora escrava da vida. E aí resta saber o que vai acontecer. E diz o Evangelho, e eu creio no Evangelho, que Jesus foi caminhando em direção à porta do Hades, e toda aquela expectativa, eu imagino, e ele brada bem à porta do Hades, com toda a autoridade da vida, porque ele é a vida, e ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E diz a Bíblia, poeticamente falando, que ele quebrou os ferrolhos e os grilhões da morte. Ele rompeu os grilhões da morte. E agora ele sai do Hades, sozinho, e vai subindo de volta. Primeiro ao corpo. Entra naquele corpo que não foi consumido pelos vermes, porque ele próprio dizia, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o meu corpo veja a corrupção. E agora entrando de volta naquele corpo, ressuscitando aquele corpo que estava sepultado, levanta agora um corpo totalmente absorvido pela vida. Um corpo agora sem nenhum traço de corrupção, sem nenhum traço da morte, nenhum traço do pecado. Eu digo traço do pecado porque o pecado, ele imprime as suas marcas de corrupção, de enfermidades no corpo do homem. Sai o Cristo glorioso. E ao sair do túmulo diz que Maria Madalena se agarra aos pés de Cristo e diz, agora que eu te encontrei, nunca mais ninguém vai tirá-lo de mim. Jesus disse, Maria, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Eu tenho que subir em ressurreição, completamente vitorioso, e me apresentar diante do Pai, como vitorioso. E ele começa a sua ascensão. Não é a sua ascensão de Atos capítulo 1, versículo 11, diante de quase 500 pessoas. É a sua primeira ascensão, quando ele volta inicialmente, tão logo sai da sepultura, para se apresentar ao Pai. Ele vai subindo, é lenta a sua subida. Por isso é ascensão, não é arrebatamento. E eu sei disso por causa do Salmo profético de número 24, que narra este momento. Diz que ele vai subindo, e é interessante porque antes de o salmista narrar este momento da sua subida, ele faz algumas perguntas, dizendo, quem subirá ao santuário de Deus? Quem entrará na casa de Deus? E aí o próprio salmista responde, o que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura dolosamente. Este é o que vai entrar. Acabando de falar isto, ele começa a narrativa deste homem, Jesus, subindo aos céus. Acompanhe comigo essa narrativa, antes de eu encerrar essa parte, ou esta mensagem.
Abra sua Bíblia no Salmo de número 24 e veja só a narrativa do salmista. A partir do versículo 7, ele começa demonstrando que a cada dimensão que Cristo subia, a cada portal pelo qual ele passava, e vocês sabem que existe todo um governo espiritual de principados e potestades que atuam, e é dito que, na medida que ele ia passando, os anjos dos céus, lá da parte do Pai, cantavam estas palavras: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Um outro grupo perguntava: quem é o Rei da Glória? E aí o outro respondia: o Senhor. É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Eles clamavam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E os céus foram se abrindo, e não havia força, nem principado, nem potestade, nem dominadores, nem domínio, nada que pudesse deter a vida. Isso é ressurreição. Ressurreição é a vida na autoridade daquele que, sendo a própria vida, é totalmente livre de pecado, de acusação, de culpa, de qualquer coisa. É quando a vida que entra na morte, agora sai dela e vai ascendendo aos lugares mais altos, e os mundos se abrindo, os portais se abrindo, e Cristo subindo. E diz o livro de Hebreus que ele chegou e foi entrando na presença do Pai, e aquele corredor grande, quando viu, Cristo foi entrando, e o Pai disse: Deus, o teu trono permanece para todo sempre. Sabe o que significa isso? O teu trono permanece para sempre. Lógico que todas essas colocações aqui, céus, anjos, trono, Deus, o Filho, tudo isso se diz numa linguagem triunfal. É uma linguagem como que narra a vitória de um rei que, tendo ido a uma batalha, num campo de batalha, batalhou, sofreu, mas agora volta vitorioso, retornando para a sua pátria com a vitória nas mãos. Então, é uma construção um tanto antropomórfica, mas traz consigo a essência da verdade. Quando diz: Deus, o teu trono permanece para sempre, eu só posso entender essa palavra do Pai para o Filho do ponto de vista quando você que está fora dessa realidade, ou preso no tempo e no espaço, pensa assim: será que essa missão de Cristo se encarnando, indo ao mundo, vai dar certo? Porque qual era o grande pensamento do maligno? Eu vou, desde o nascimento, eu vou tentá-lo e perturbá-lo. Se eu conseguir em algum momento fazê-lo pecar, se ele murmurar, reclamar, pecar, jogar uma maldição, aí ele já não poderá salvar a humanidade. Ele próprio será passível do seu próprio pecado e, portanto, da sua própria morte. E eu agora o terei do meu lado. Já imaginaram isso? Agora, quando ele volta, a expressão "o teu trono permanece para sempre", lógico que Deus, não estando no tempo nem no espaço, essas coisas não, para ele não tem nenhum sentido, essa ideia de será que vai funcionar? Agora, imagine para os seres que, estando preso no tempo, veio toda essa trajetória, desde a encarnação, o viver humano, a morte na cruz, a descida ao Hades, e agora ele voltando triunfante. Essa expressão ganha bastante significado. O teu trono permanece para sempre. E sabe por que ele venceu? O livro de Hebreus diz: porque amaste a justiça.
porque você amou a verdade. Fala de um homem cujo coração amou a Deus e lhe obedeceu todos os dias da sua vida em amor. E agora, depois de provar a morte e de ressuscitar, ele se torna as primícias dos que dormem. Ou seja, porque ele ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então cremos que Deus trará em sua companhia todos os que dormem. E aqui está o fundamento do Evangelho. Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. E como tal, em ressurreição, ele é a garantia de que todos os que creem no seu nome também saiam da morte, provem da vida e vivam eternamente com ele.